Bom, vem aqui comigo analisar uma coisa. O que que você realmente precisa proteger? Olha só, abri aqui uma conta de anúncio, uma das contas que estão aqui rodando. Se você olhar por aqui, vai ser fácil você perceber que mais importante aqui do que manter o próprio anúncio no ar, que você pode fazer de novo, do que manter os seus textos, enfim, suas imagens, do que essas 21 vendas que estão aqui nesses dias, mais importante do que isso são os dados, as informações. E é isso que você vai precisar proteger. Isso vai envolver pixel e os públicos. Afinal, pode fazer muito mais diferença eu ter essas 3.645 pessoas aqui que nos últimos 7 dias viram 95% desses vídeos sobre esses produtos, ou as pessoas que aqui, vamos ver quantas pessoas começaram a fazer uma compra. 181 pessoas, acabei de ver por aqui, peraí que eu já chego nela, que adicionaram esse produto ao carrinho. Isso pode ser mais importante do que os anúncios, do que as próprias vendas que já aconteceram, porque isso pode te levar a muito mais faturamento, a muito mais lucro. Então é aqui que a gente tem que focar nessa nossa estratégia de proteção. E então o que, que envolve isso? Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. O que vai envolver esse negócio? Vamos lá. O que você precisa proteger? Vamos lá. Em última instância, você precisa proteger seu lucro. Para proteger seu lucro, ou de onde vêm seus lucros? Vem das suas vendas. As suas vendas vão vir dos seus anúncios. Os seus anúncios vão vir dos seus públicos. O seu público vai vir do seu pixel. Pensar aqui que aqui dos seus anúncios você vai ter a sua conta de anúncios e, pensando até mais, antes dela você vai ter o seu, deixa eu colocar aqui de um outro jeito, para a gente hierarquizar esse negócio. Vamos lá. Vai fazer sentido, vai fazer sentido. Antes da sua conta de anúncios você tem o seu gerenciador de anúncios. O seu gerenciador de anúncios. E eu estou montando isso pensando exatamente nos problemas que eu já tive e nas coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que proteger dentro disso tudo por aqui. Então eu colocaria até mais um, que é o seguinte, o seu usuário. Puxa, mas por que seu usuário tem que estar aqui? Vou te contar já por que seu usuário tem que estar aqui. Então vamos lá, deixa eu deixar isso aqui de um jeito, pode ser um vermelho aqui, tá tudo bem. Só para a gente ter um separando do outro. Pode não estar tão lindo, mas isso aqui não é concurso de beleza. Vamos lá, isso aqui é para a gente proteger as nossas contas. Até aqui, lucro, venda e tudo mais, isso aqui está fora. Isso aí está fora do Facebook. A partir daqui, não quero esse coloridão não. Dá um azulzinho aqui, cor do Facebook. A partir daqui, tudo isso está dentro do Facebook. E o que acontece muitas vezes? O que acontece é que o seu anúncio é bloqueado. O seu anúncio sofre ali um bloqueio que no final das contas pode ou não bloquear a sua conta de anúncios. Pela minha experiência nesses últimos dias, nesses últimos meses, porque eu percebo que o comportamento do Facebook vem mudando ao longo do tempo. Nesses últimos meses, pelo menos nas minhas contas de cliente, quando eu falo as minhas contas, as contas que eu gerencio, ou as minhas ou de clientes, pelo menos as últimas 3, 4, 5 vezes, quando um anúncio sofreu um bloqueio, 95%, talvez até 99%, um tempinho depois, se aquele anúncio não foi consertado, e depois eu vou te falar também sobre isso, sobre como consertar e o que pode implicar e tudo mais, se ele não foi consertado, a conta de anúncio foi bloqueada em alguma madrugada. Isso sempre acontece da seguinte maneira, na verdade não é da seguinte maneira, mas sempre tem um indício, né? Eu acabo recebendo no celular uma notificação de que a conta foi cobrada. Antes de chegar lá no limite, por exemplo, dos R$ 3.000, cobrou, já sei que vai bloquear. Acontece algumas vezes, e já aconteceu comigo uma vez, do meu gerenciador de anúncios inteiro
ser bloqueado. Essa para mim foi a mais complicada, essa foi a que eu nunca descobri até hoje, porque não descobri uma infração às políticas, mas enfim, é no momento inclusive que o Facebook atendia de uma maneira, vou colocar aqui, pior do que atende hoje. Por quê? Porque eu vejo as pessoas ali com mais boa vontade, não de às vezes de resolver um problema de um bloqueio, mas de pelo menos te ajudar a encontrar alguma coisa. E aqui as mensagens que eu tinha eram normalmente sua conta foi bloqueada por violação de política, esta é a decisão final e acabou. E uma vez, nem faz tanto tempo, eu tive um bloqueio, não tenho a mínima ideia do porquê, do meu usuário. Exatamente o meu usuário do Facebook. O usuário não que entra ali no meu Facebook para falar com as pessoas, postar, mas o usuário que gerencia as minhas contas. E na prática, isso fez com que eu não pudesse fazer absolutamente nada abaixo disso. Então é pensando exatamente em tudo isso que já aconteceu comigo, que eu vejo acontecer com as pessoas, nos grupos em que eu participo, nas mentorias, enfim, nos grupos de consultores, é baseado nisso que eu vou trazer as estratégias ou as táticas, na verdade a prática, o que a gente vai efetivamente fazer para colocar esse negócio sempre funcionando, ok? Então eu quero que você pense aqui no seguinte, né? Obviamente, vou repetir mais uma vez, siga as políticas, e eu vou ter um módulo aqui só sobre políticas, vou passar pelas políticas. Siga as políticas, sabendo que vai ter problema mesmo assim. É inevitável que eventualmente aconteça uma outra coisa. Tenha mais de uma conta de anúncios. E agora, se você olhar aqui esse desenhinho mal feito que está aqui, mas faz sentido, é o seguinte, pensa aqui numa coisa. Você tem um gerenciador de anúncios e você tem as suas contas de anúncio. Você tem as suas várias contas de anúncio. Se uma conta dessas é bloqueada, ok, você pode usar outra. Agora, se o seu gerenciador de anúncios for bloqueado, você perde todas as contas que estão lá dentro. Eu perdi 7 em um único dia. Então, você deve ter um segundo gerenciador de anúncios. E aí começam algumas dicas aqui, né? Que aí você vai poder ter ali suas 5 contas lá dentro. É o seguinte, você pode ter 2 gerenciadores de anúncio. Você ali com a sua conta do Facebook. Agora, você sempre pode participar, inclusive pode e deve participar, como administrador, quando você administra a conta de um cliente, por exemplo, quando administra a conta de um parceiro. Então vai entrar um parceiro, você vai fazer o tráfego para ele, você vai cuidar dos anúncios dele, você pede para que ele crie, ou ele cria um gerenciador dele se ele ainda não tiver, ele cria a conta dele de anúncios, e ele vai inserir você como um usuário, como um administrador. Ele vai estar lá, vai inserir você e vai inserir outras pessoas. Então, aqui é uma das coisas. Dentro ainda dessa ideia, dentro ainda dessa linha. Então lá, vamos supor que você tem o seu gerenciador, aqui você tem um gerenciador bloqueado, o outro ainda não, ou você tem os seus 2 ainda no ar, você é um dos administradores. O que acontece quando este bloqueio de usuário acontece? Como eu acabei de falar, se esse bloqueio de usuário acontecer, sabe o que vai acontecer? Esses seus 2 gerenciadores aqui inteiros podem simplesmente ficar inutilizados, impedidos de anunciar. E aí qual é a dica aqui? Qual é o que você deve fazer? E depois eu te mostro lá na tela. Você está como administrador do seu gerenciador de negócios, do seu business manager, para quem usa em inglês. Coloque mais, pelo menos uma pessoa, pelo menos, idealmente, coloque pelo menos ali mais umas 2 pessoas como administradores do seu gerenciador. Pelo seguinte motivo, se em um determinado momento o seu usuário daqui for banido, seu usuário for bloqueado, você tem acesso às contas através dos outros administradores. Então essa é uma dica super importante, tá bom? Então percebe aqui que tem algumas coisas para se fazer. Cria mais de uma conta. De preferência, cria mais de uma conta em um gerenciador
Diferente, porque aí você está se protegendo de bloqueio de um gerenciador. Tá bom? Não é comum isso acontecer, não. É comum acontecer bloqueio de anúncio, bloqueio de conta de anúncios. Não é comum acontecer bloqueio de contas de anúncios. Agora, o grande problema, lembra da probabilidade e o impacto. A probabilidade é menor, mas o impacto é enorme, porque você simplesmente perde tudo. Essas duas, essas três, mais as outras duas que você teria aqui. E fica impedido de anunciar por elas. Então, crie uma conta de anúncios. Pensa que você tem um negócio. Vamos falar de um negócio, naturalmente, se você tiver mais de um negócio, você vai fazer isso para cada um dos seus negócios. Crie uma conta de anúncios dentro de um gerenciador, crie outra conta dentro do seu gerenciador, na verdade dentro do seu outro gerenciador, e aí, eu vou voltar a falar sobre isso depois de uma outra forma, mostrando lá nas telas, tá bom? Mas a ideia principal está aqui e eu vou te falar que se você entendeu o que está aqui nesta aula, você entendeu tudo que é importante para que você faça por aí. E aí, o que acontece? Tem mais coisas aqui dentro. Vamos supor que o seu público, e aqui eu estou entendendo que você já anuncia, já conhece o que é público, pixel, como é que se cria público. Se você não conhecer, me pergunta que eu vou te falar sobre algum outro conteúdo para que você aprenda, ok? Mas é o seguinte, você tem os seus públicos, você começou a criar os seus públicos, as pessoas que te acompanham, que engajam lá com o seu Instagram, com o seu Facebook, que salvaram suas publicações, que assistem os seus vídeos, que assistem 50%, 75%, que passam pelo seu site, pelo seu blog, enfim. Você tem lá um monte de público criado, eventualmente, aqui. Ou aqui, né? Está dentro dessa conta. Se essa conta foi banida, se você perdeu essa conta, você, infelizmente, perdeu também o direito de usar estes públicos. E aí, vamos lá. Então, o que fazemos para que a gente esteja protegido? Vamos lá. Vamos pensar aqui agora que estamos começando isso, para que a gente pense o que a gente faz para que a gente evite tudo isso que eu falei por aqui. Você começou, criou o seu primeiro gerenciador de negócios. De preferência, colocou mais um usuário, mais outro usuário ali como administrador junto com você. Você cria a sua conta de anúncios, tá bom? Não precisa ser outras duas, pode ser mais uma, mas enfim, como disse, cada negócio você vai criar uma e uma. Cria lá no seu outro gerenciador a sua conta de anúncios também. Seria legal, estou pensando por aqui, criar ainda mais uma, porque quem é o verdinho aqui são seus públicos que vêm do seu pixel, que te ajudam a ter inteligência, a colocar inteligência lá do Facebook para otimizar suas campanhas, para que você lá no final aumente suas vendas e aumente seus lucros. Enfim, se você perdeu isso daqui, você refletiu em perdas lá dentro. Então, qual é a sacada? Em uma das suas contas, você cria os seus públicos, você usa essa conta para começar a criar os diversos públicos, diversos. Eu tenho aqui 100, 200 públicos. E, idealmente, você não anuncia nessa conta aqui. Você deixa os seus anúncios para fazer aqui nesta outra conta. Puxa, mas seus públicos estão lá. Sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar públicos. Então essa conta como você não está anunciando, você não vai ter o risco de perdê-la. Aí você compartilha com essa. Existe ainda o risco de perder todo o gerenciador aqui? Existe, como eu falei, é um risco baixo. É um risco baixo. Não dá para garantir 100%, mas dá para eliminar muito a chance de ter grandes problemas, mas muito mesmo. Aqui você criou uma conta de anúncios, você começa a criar os seus públicos dentro dela, você não faz anúncios, você compartilha esses públicos com essa sua outra conta. E quer saber mais? Você também compartilha esses públicos com esta outra conta que está dentro do outro gerenciador. Essa até seria uma situação mais segura. Na verdade, você usar esta conta aqui para fazer os seus anúncios. Tá bom? Você está colocando seus anúncios aqui. Você não colocou nessa e não colocou nessa. De preferência, se você tiver a possibilidade de ter um gerenciador de negócios, aí, um business manager liberado para isso, faça isso. Crie uma conta simplesmente dentro dele em que você não anuncia, compartilhe esses públicos com uma outra conta.
num outro gerenciador, você vai usando esse gerenciador. Se por acaso, em algum momento, naqueles momentos em que você pode ter um problema, o problema às vezes é definitivo, ou seja, você perdeu sua conta para sempre, teoricamente, ou você perdeu a sua conta momentaneamente. Perdeu essa conta, o que você pode fazer? Você compartilha estes seus públicos com essa conta. Você pega as suas publicações, seus anúncios, continua anunciando, tendo o mesmo pixel funcionando, tendo os mesmos públicos por aqui funcionando. Ou seja, aqui está a ideia principal, ok? Lembrando que se nesta conta aqui você tiver somente o seu usuário, somente você como administrador, você corre aquele risco de ter o seu administrador por alguma maluquice ali banido e você perdeu isso. Então, coloque também aqui mais um, mais dois, mais algum administrador junto com você. Então aqui foi a ideia principal, depois uma outra aula eu vou te mostrar nas telas, sobre o que você deve fazer e sobre o que pode acontecer aqui com as suas contas. Espero que eu tenha te deixado o caminho. Vamos comigo que tem muito mais. Abraço.